Em meio ao caminho quaresmal, somos convidados a um profundo encontro com a verdade. As leituras de hoje nos apresentam um Jeremias perseguido como cordeiro manso e um Jesus contestado pelos poderosos. Quem é este homem cujas palavras jamais foram igualadas? Quem é este profeta rejeitado, mas que atrai multidões? A divisão causada por Jesus revela não apenas o coração dos homens, mas também os preconceitos que nos impedem de reconhecer a verdade quando ela se apresenta diante de nós. Como estamos reagindo ao encontro com Cristo nesta quaresma? A liturgia de hoje nos apresenta passagens de grande profundidade espiritual e relevância para nosso tempo quaresmal. Na primeira leitura de hoje, do livro do profeta Jeremias, contemplamos o profeta perseguido, que se compara a um manso cordeiro levado ao sacrifício. No Salmo 7, encontramos a súplica confiante de quem busca refúgio em Deus diante das perseguições. Já no Evangelho de hoje, segundo São João, vemos Jesus provocando divisão entre as multidões e as autoridades religiosas, enquanto alguns reconhecem nele o profeta e o Messias, e outros o rejeitam por preconceitos relacionados à sua origem. O contexto histórico da primeira leitura nos situa no século VII a.C., período em que Jeremias enfrentava forte oposição por suas denúncias contra a infidelidade do povo à aliança com Deus. Seus próprios conterrâneos conspiravam contra ele, assim como as autoridades religiosas e políticas de Jerusalém. Já o Evangelho nos leva ao contexto da festa dos tabernáculos em Jerusalém, momento importante do calendário litúrgico judaico, quando Jesus ensinava abertamente no templo, provocando reações diversas. Estas leituras se relacionam intimamente com o sentido da Quaresma, tempo de conversão e preparação para a Páscoa. Assim como Jeremias e Jesus enfrentaram a perseguição por causa da verdade, também nós somos convidados a assumir o compromisso com a verdade em nossa vida, mesmo quando isso implica em enfrentar oposição. A figura do cordeiro levado ao sacrifício antecipa profeticamente o próprio sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus. Diante destas leituras, perguntemo-nos: estamos dispostos a permanecer fiéis à verdade, mesmo quando isso nos custa incompreensão e rejeição? Reconhecemos em Jesus a verdade que veio ao mundo, ou nos deixamos levar por preconceitos que nos impedem de acolhê-lo plenamente? As leituras de hoje nos apresentam um profundo contraste entre a fidelidade à verdade e a resistência humana em acolhê-la. Jeremias, figura profética que prefigura Cristo, enfrenta a perseguição por sua fidelidade à missão recebida de Deus. Suas palavras: "Eu era como manso cordeiro levado ao sacrifício, e não sabia que tramavam contra mim", ecoam na tradição cristã como prefiguração do próprio Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Catecismo da Igreja Católica nos recorda que os profetas anunciaram que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias esperado para sua missão salvífica. E Jeremias, em seu sofrimento, participa desta missão profética que alcançará sua plenitude em Jesus Cristo. No Evangelho, a divisão provocada por Jesus entre as multidões revela uma característica essencial de sua presença no mundo, como afirmou o Papa Bento XVI. Jesus é sinal de contradição. Ele veio para iluminar, veio para fazer com que o mundo veja a luz de Deus, mas os olhos fechados não querem ver a luz. A resistência das autoridades religiosas em reconhecer Jesus como o Messias revela não apenas um preconceito relacionado à sua origem galileia, mas também uma incapacidade de ir além das aparências e reconhecer os sinais da presença divina em suas palavras e ações. Santo Agostinho comenta sobre esta passagem: "Não queriam ser convencidos, mas vencidos, que facilmente poderiam ter conhecimento de que Jesus nascera em Belém se quisessem acreditar nele. O testemunho dos guardas, ninguém jamais falou, como este homem. E a intervenção prudente de Nicodemos destacam figuras que se abriram à verdade, mesmo em um ambiente de hostilidade." Santo Tomás de Aquino nos ensina que a verdade pode sofrer, mas não pode ser vencida, e é precisamente esta verdade encarnada em Cristo que se manifesta mesmo em meio à rejeição. A Quaresma nos convida a um profundo exame de consciência. Quais são os preconceitos que nos impedem de reconhecer a presença de Cristo em nossa vida?
Como as convenções sociais, as opiniões majoritárias ou os interesses pessoais podem nos afastar da verdade? Estamos dispostos, como o salmista, a confiar nossa causa ao Deus vivo, escudo protetor, que salva aqueles que têm reto coração? As leituras de hoje nos oferecem valiosas orientações para nossa vivência quaresmal e nossa vida cristã cotidiana. A primeira aplicação prática é o convite à fidelidade à verdade, mesmo quando isso implica em incompreensão ou rejeição. Tal como Jeremias, somos chamados a confiar nossa causa ao Senhor quando enfrentamos oposição por causa de nossos valores cristãos. Em um mundo marcado pela ditadura do relativismo, como alertou São João Paulo II, o cristão é chamado a testemunhar a verdade com mansidão e firmeza. Isso pode manifestar-se em pequenas decisões cotidianas, recusar-se a participar de conversas maledicentes no ambiente de trabalho, manifestar com respeito sua opinião em questões éticas controversas, ou simplesmente viver com coerência os valores do Evangelho em família e na comunidade. A divisão provocada por Jesus nos lembra também que devemos estar preparados para o discernimento constante. Precisamos nos perguntar: baseamos nossas opiniões em preconceitos e informações superficiais, como os fariseus que rejeitavam Jesus por sua suposta origem galileia? Ou buscamos, como Nicodemos, um julgamento justo baseado em fatos e na lei? Nesta quaresma, somos convidados a intensificar nossa relação com a Palavra de Deus, dedicando tempo diário à leitura orante da Escritura. O jejum quaresmal também pode assumir novas dimensões. Jejuar de julgamentos precipitados, de opiniões baseadas em preconceitos, de informações superficiais que não buscam a verdade profunda dos fatos. Quanto à esmola, dimensão essencial da quaresma, podemos praticá-la, oferecendo nosso tempo para escutar os que são marginalizados ou incompreendidos em nossa comunidade. Como Jesus deu voz aos excluídos, também nós podemos ser voz dos que não têm voz, superando preconceitos e divisões. Finalmente, a vivência dos sacramentos ganha especial importância. Na confissão, temos a oportunidade de reconhecer onde falhamos na busca da verdade por comodismo ou interesse pessoal. Na Eucaristia, nos alimentamos daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, verdade eterna, que viestes ao mundo para dar testemunho da verdade, acolhei-nos em vossa misericórdia. Como Jeremias, muitas vezes nos sentimos como cordeiros mansos, conduzidos ao sacrifício quando buscamos viver segundo vossa palavra em um mundo hostil. Dai-nos a coragem de Nicodemos, que em meio às trevas da incompreensão soube defender a justiça e a verdade, mesmo diante da pressão dos poderosos. Purificai nosso olhar de todo preconceito que nos impede de reconhecer vossa presença em nossos irmãos, especialmente nos mais pequeninos. Que neste tempo quaresmal possamos, como os guardas do templo, reconhecer a singularidade de vossas palavras e de vosso amor, deixando-nos transformar por elas. Amém. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Levem este versículo para a memorização durante o dia de hoje, repetindo-o em momentos de dificuldade ou tentação, confiando vossa causa ao Senhor, como fez Jeremias. Nossa intenção de oração específica para hoje é pelos cristãos perseguidos em todo o mundo, que como mansos cordeiros são levados ao sacrifício por causa de sua fidelidade ao Evangelho. Que encontrem em Cristo a força para perseverar na fé e no testemunho da verdade. As leituras de hoje nos convidam a uma reflexão profunda sobre nossa relação com a verdade e com Jesus Cristo, que é a própria verdade encarnada. Como Jeremias, somos chamados a confiar nossa causa ao Senhor quando enfrentamos oposição por causa da verdade. Como os guardas do templo, somos convidados a reconhecer a singularidade das palavras de Cristo. E como Nicodemos, somos desafiados a superar preconceitos e defender a justiça, mesmo quando isso implica enfrentar a opinião majoritária. Compromisso para hoje:
dedicar 15 minutos à leitura orante das leituras de hoje, questionando-me sobre os preconceitos que me impedem de reconhecer a presença de Cristo em minha vida e na dos outros. Praticar o jejum de julgamentos, evitando opiniões precipitadas sobre pessoas ou situações, buscando sempre conhecer a verdade completa antes de emitir juízos. Identificar uma situação em minha comunidade onde posso ser voz do sem voz, defendendo alguém que é injustamente julgado ou marginalizado, seguindo o exemplo de Nicodemos. Oremos. Senhor Jesus, agradeço-te por seres a verdade que liberta e ilumina minha vida. Reconheço que muitas vezes me deixo levar por preconceitos e opiniões superficiais, julgando sem conhecer plenamente as situações e as pessoas. Neste dia, renovo meu compromisso de buscar a verdade em todas as dimensões da minha existência, confiando minha causa a Ti, como fez Jeremias. Concede-me a coragem de Nicodemos para defender a justiça e a verdade, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final da nossa reflexão de hoje, onde contemplamos o profeta Jeremias, cordeiro manso levado ao sacrifício, e Jesus, que provoca divisão entre aqueles que o escutam. Vimos como os preconceitos podem nos cegar diante da verdade, que se apresenta à nossa frente. E você, já percebeu como seus preconceitos podem impedir o reconhecimento da verdade em sua vida? Como tem reagido quando suas convicções cristãs são questionadas ou ridicularizadas? Compartilhe nos comentários sua experiência pessoal e como encontra força em Cristo para perseverar nesses momentos desafiadores. Na descrição deste vídeo, você encontrará as leituras completas que meditamos hoje. Que estas passagens continuem ecoando em seu coração ao longo do dia. Nesta quaresma, peçamos a graça de ter a mansidão do Cordeiro e, ao mesmo tempo, a coragem de Nicodemos, que defendeu a verdade mesmo quando estava sozinho entre os poderosos. Se essa reflexão tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever em nosso canal para receber diariamente nossas meditações quaresmais. Nos encontramos amanhã para mais um dia de reflexão na palavra. Que Deus nos dê a graça de sermos cordeiros mansos em um mundo que tanto precisa de testemunhas da verdade.